Vamos resolver juntos um teste de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Esse teste, ele tem duas abas. A primeira aba é a base de dados da empresa, ou seja, onde temos uma tabela com todas as informações que iremos utilizar para conseguir responder as perguntas. E as perguntas estão na outra aba, para resolver. E aqui a gente tem várias perguntas. Vamos começar então da primeira e vamos caminhando até a última, fazendo juntos passo a passo. E, de grátis, você pode baixar essa planilha aqui, porque assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. O teste começa com esse cabeçalho falando: use tabela dinâmica para resolver os problemas e fazer as análises. Tabela dinâmica, para quem não sabe, é uma ferramenta do Excel muito útil que nos ajuda a resumir informações, fazer análises, criar relatórios, criar os famosos dashboards e assim por diante. Mas vamos lá com calma que a gente vai entender do zero. 1. Qual o total geral de produção? Então essa é a primeira pergunta do teste de Excel. Qual o total geral de produção? Mas que total, que produção? Bom, você lembra que na primeira aba a gente tem aqui uma tabela com várias informações? Pois bem, é para a gente usar essa tabela para resolver os problemas. E se a gente der uma olhada nessa tabela, tem muitas informações. Número de produção, data de início, data de fim. É como se fosse uma tabela realmente de produção de peças, de produtos. Mas mesmo que você... Ah, professor, eu não vou fazer teste para trabalhar em produção. Não tem problema, porque o conceito é o mesmo. Se você sabe fazer tabela dinâmica para um tipo de tabela, você sabe fazer para outro. E dessa forma você consegue fazer tabela dinâmica. Isso que é importante. Resolver problemas, fazer análises. Isso é o mais importante de tudo. Não importa a tabela que você tenha. Hora de início, hora de fim, turno, código, enfim. Tempo de produção em minutos, tempo de parada. Então é uma tabela bem completa que está dizendo o que está acontecendo na linha de produção. E aqui cada linha que a gente tem no Excel se refere a uma peça, a uma produção diferente. E uma coisa que a gente pode reparar, olha só, coluna N. Temos aqui a quantidade de produção total. Então basicamente o que precisa ser feito? Eu preciso somar todas essas produções, porque assim eu vou saber o total de produção total para todas as linhas, todas as produções. Então é só somar essa coluna N. Só que como lá está pedindo tabela dinâmica, eu não posso simplesmente somar os números, pegar a calculadora. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, enfim. E também não posso usar fórmula como soma no Excel. Então eu vou clicar dentro dessa minha tabela e vamos ativar a tabela dinâmica. Eu vou lá em cima em inserir e então na primeira opção, tabela dinâmica. Aqui tem que ter muita atenção, porque a tabela dinâmica ela já está pronta, porém a gente só tem que mudar isso daqui. Ó. Ao invés de usar nova planilha, eu vou usar uma planilha existente. Por quê? Porque dessa forma eu consigo colocar a minha tabela dinâmica, olha só, clica na setinha para cima, vem aqui no para resolver e clica logo aqui abaixo, ó, do número 1. Porque assim eu consigo colocar minha tabela dinâmica aqui, nessa aba. Clico na setinha para baixo e clico no OK. Pronto, pessoal, então aqui à esquerda a gente consegue visualizar a nossa tabela dinâmica. E, olha que legal, lá à direita, o Excel vai abrir para mim o que é chamado de campos da tabela dinâmica. E aqui a gente consegue visualizar todas as opções que podemos utilizar para fazer as nossas análises. Inclusive, né, o que eu quero está aqui, ó, quantidade de produção total. Mas aqui abaixo a gente tem os campos, que seria filtros, linhas, colunas e valores. Como eu quero ver o quê? O valor total, você concorda? É um valor, um número. Qual o total de produção? Eu quero ver um número. Então eu vou usar aqui, ó, os valores. Porque é nos valores que eu vejo os números, o total, o geral. Então eu vou pegar aqui ó, a quantidade de produção total, clico seguro, arrasto e solto dentro aqui dos valores. Automaticamente o Excel vai falar para mim ó, que ele pegou a soma de quantidade de produção total. E quando a gente volta aqui na tabela dinâmica, a gente já consegue ver ó, a soma daqueles números de produção total. 28.597. Essa é a produção total. Beleza, resolvemos o primeiro problema, a primeira questão. Agora a questão número 2 me pede: qual o total de quantidade refugada por máquina? Ah, professor, não faço ideia do que seja quantidade refugada. Mesmo que você não saiba o conceito em si da palavra, nem precisaria saber. Por quê? Porque você pode pegar a quantidade refugada por máquina. Acabou, não precisa saber o que significa. Olha só, eu vou falar para você o que significa, mas vamos voltar aqui na primeira aba, só para a gente identificar onde que está essa coluna. Ó, essa coluna está aqui no final, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui quantidade refugada. Aí eu tenho ó, 3, 1, 7, 5, 0 e continua, né? E o legal é que cada uma dessas linhas é uma informação diferente. Então se eu pegar, por exemplo, essa linha, onde eu tenho ó, 7 como quantidade refugada,
Se eu voltar um pouquinho para a esquerda, eu consigo ver que a máquina que produziu está aqui, ó. Máquina. É a máquina 01. Então, essa quantidade refugada é referente à máquina 01. Beleza, é isso, né? Então, dessa forma, a gente já conseguiria fazer essa análise, mesmo sem saber o que refugado significa, por exemplo. É só você pegar essa coluna junto com a coluna da máquina. Aí você vai saber a quantidade por máquina. Mas refugada significa peça que não é boa para uso. Talvez vai ser descartada, enfim, mas não vai ser usada. Tem até aqui, ó, quantidade boa e quantidade não boa, refugada. Vamos voltar aqui então no para resolver e vamos colocar a nossa tabela dinâmica aqui. Como é que eu faço então para colocar uma tabela dinâmica? A gente já aprendeu. Eu posso voltar na minha aba principal, inserir, tabela dinâmica, atenção, planilha existente, setinha para cima, venho na minha aba e clico aonde que eu quero colocar essa tabela dinâmica. Talvez aqui, ó. Setinha para baixo e ok. Pronto. Agora nessa nova tabela dinâmica, o que eu quero ver aqui? A quantidade refugada por máquina. Então já deixa eu colocar aqui a quantidade refugada. Eu vou pegar agora, pessoal, a quantidade refugada. E aonde que eu coloco essa opção? Mais uma vez, dentro do campo valor. Por quê? Porque eu quero ver o valor, o número refugado, o número da quantidade, o total, a soma. Então deixa eu pegar essa quantidade, clico, seguro e solto ela dentro dos valores. Agora, o que a gente tem? 2.057. Essa é a quantidade refugada. É bem menor se a gente comparar com a quantidade total, né? 28.000. Mas, enfim, o que eu preciso? Eu já tenho o valor total refugado, mas eu preciso saber por máquina. Então, eu poderia organizar linha por linha o nome de uma máquina e aí o valor total dessa máquina. Para fazer isso, a tabela dinâmica tem esse campo chamado linhas. E aqui dentro eu posso colocar qualquer informação que vai ser especificado e organizado em linhas. Então eu posso pegar muito bem aqui o nome da máquina, ou o código, né, que é a única informação que a gente tem da máquina. Pego, seguro e solto dentro das linhas. Olha que interessante. Agora a gente tem uma organização de linhas, máquina 1, 2 e 3, e aqui do lado a gente consegue ver o total que cada máquina teve de quantidade não boa, refugada. E aqui embaixo, de novo, o total geral. Então é isso, ó. Qual o total de quantidade refugada por máquina? Está aqui. Total de quantidade refugada por máquina. Agora, se a gente for aqui para a questão número 3, temos qual o tempo de parada por máquina. Vamos voltar então na nossa aba, na primeira, e visualizar essa informação. Está pedindo tempo de parada. O tempo de parada está aqui, ó, na coluna L. Tem máquina que parou 9 minutos, tem outra que parou 0, parou 11, parou 2, parou 0, parou 8, e etc. Mas e aí? Qual o tempo total de parada, total soma, por máquina? A gente pode fazer algo parecido com o que fizemos anteriormente. Só que ao invés de usar quantidade refugada, a gente usa tempo de parada, certo? Muito parecido. Então deixa eu clicar aqui dentro da minha tabela e, de novo, inserir tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, venho na outra aba e escolho aonde eu quero colocar essa minha tabela. Setinha para baixo, ok. Então vamos lá, agora eu vou começar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Vou pegar o código da máquina, clico, seguro e solto dentro das linhas. Assim eu consigo visualizar, ó, linha por linha, o nome da máquina. Só que, além disso, eu vou pegar o tempo de parada, cadê ele aqui? Aqui, ó, tempo de parada em minutos. Clico, seguro e solto dentro dos valores. Pronto. Assim a gente consegue ver que o total de tempo de parada é 2.516, porém conseguimos ver aqui, ó, o tempo de parada por máquina. Então é isso, resolvemos o problema. Avançando um pouquinho mais, vamos chegar aqui na questão número 4. Qual a produção total por máquina? Mas espera, será que a gente já não fez isso daqui? Não, né? O que a gente fez, ó, tá lá no começo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fizemos, ó, o total de produção geral. Mas por máquina a gente realmente não fez. Então vamos fazer, né? Deixa eu voltar aqui minha visualização, ó, lá para a questão 4. Base de dados. Vamos lá, de novo, inserir uma tabela dinâmica. Planilha existente, setinha para cima. Para resolver. E clico numa célula que eu quero colocar a tabela. Setinha para baixo, ok. Tempo total de produção por máquina. Quer dizer, desculpa, produção total por máquina. Eu acredito que agora, se você nunca usou tabela dinâmica, você já está conseguindo entender o conceito, né? Vamos pegar aqui então o total de produção que está aqui, ó, quantidade de produção total.
Pego, seguro e solto dentro dos valores. E vou pegar o código da máquina e soltar dentro das linhas. Pronto. Agora eu consigo saber o total de produção. E esse valor, olha que interessante, 28.597. Ele bate com o valor lá do começo. 28.597. Então a gente está vendo que está certinho. Porém, a única diferença é que essa quantidade ela está organizada por máquinas. Ó. Eu sei que a máquina 2 produziu 8.862. E assim por diante, né? Avançando aqui mais um pouco, a gente vai ter a questão número 5, que fala algo diferente. Olha que legal. Faça um gráfico que bem represente a análise da questão 4. Então meio que deixou em aberto, né? Só pediu o seguinte, para fazer um gráfico que represente bem a questão 4. O que a gente tem na questão 4 mesmo? A gente tem aqui ó, o total de produção por máquina. Então como será que podemos montar aqui um gráfico que bem represente esses valores? Olha pessoal, nesse caso dá para a gente utilizar vários gráficos diferentes. A gente pode utilizar um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, rosca. Bom, você pode até mesmo deixar às vezes um que você goste mais. Nesse caso, ou enfim, por via das dúvidas, você pode usar sempre um gráfico de colunas, que é esse gráfico aqui. Ó. Deixa eu clicar na minha tabela. Sempre, então, que você quiser inserir um gráfico a partir de uma tabela dinâmica, você tem que clicar na tabela dinâmica que você quer fazer o gráfico. Então, vou clicar nessa tabela em qualquer lugar, clico dentro dela, e agora eu venho aqui em cima em Inserir e pego qualquer gráfico que eu quiser. Como eu falei, dá para usar vários tipos de gráficos. Porém, por via das dúvidas, o gráfico mais convencional no Excel, que pode te ajudar na maior parte das situações, vai ser o primeiro ali de todos, ó. Colunas, colunas, primeira opção, pronto. Ó, com esse gráfico, olha que legal. Eu consigo visualizar cada máquina, cada linha, sendo uma categoria diferente, ó, uma barrinha, cada linha é uma barra, e eu consigo ver o valor de cada barra. Então eu consigo ver que a máquina 1, ó, visualmente eu consigo ver que ela produziu mais, porque a barrinha é maior. A máquina 2 produziu um pouquinho menos e a máquina 3 um pouquinho menos ainda. A máquina 1 produziu aqui ó, mais ou menos 1.300, a 2 produziu uns 900, né? E a máquina 3 aqui ó, uns 6.000. É isso, então eu consigo aqui visualizar bem as informações. Deixa eu pegar esse gráfico e jogar ele aqui um pouquinho para o lado. Talvez diminuir ele aqui um pouco. E eu acredito que seja isso. A questão tá, não está pedindo para a gente ficar editando o gráfico, fazendo ajustes, enfim. Porém, como está falando que bem represente, e está falando aqui também, ó, faça, eu acredito que vale a pena a gente fazer alguns ajustes nesse gráfico. Como exemplo, vamos clicar nesse título, cliquei de novo, e vamos colocar o nome mais específico. Deixa eu selecionar tudo, delete, vou colocar aqui, quantidade de produção por máquina. Beleza. Tá vendo que essa legenda aqui do lado mostra que a cor azul representa o total? Mas não precisa, por quê? Porque eu sei que representa o total, então aquela legenda tá redundante, porque só tem a cor azul no gráfico, não precisa dessa legenda nesse caso. Então eu posso clicar nessa legenda e delete. Eu posso clicar nessas linhas de fundo também, delete, e nos números à esquerda eu posso clicar e delete também. Professor, mas se você deletou os números, como é que você vai saber o quanto que vale a primeira coluna, a segunda e a terceira? O que eu vou fazer então? Eu substituir aqueles números da esquerda e vou colocar eles em cima de cada coluna, porque fica muito mais fácil, visualmente falando, de ver o valor de cada coluna. O que eu faço? Eu clico no gráfico, tá bom? Ou você pode clicar na coluna, uma vez só clica. E aí você vem aqui em cima, ó, Design. Lá na esquerda, você pode adicionar ou remover os elementos do gráfico. O que são elementos do gráfico? Legenda, valores, linhas. Então por aqui, você lembra que a gente deletou as coisas? Também daria para inserir ou remover por aqui. Aí eu venho aqui, pessoal, em rótulos de dados e vou escolher a opção extremidade externa. Porque tá vendo que ele coloca ali um númerozinho no gráfico? Então é justamente isso que eu preciso. Porque agora eu consigo bater o olho e saber que a primeira coluna é 13.358, depois 8.862 e etc. Então esse gráfico, na minha opinião, é um gráfico super simples, fácil de visualizar as informações. E dessa forma a gente fechou a questão 5. Agora que a questão 6, ela está pedindo qual a produção total por operador. E para que a gente possa aqui fazer a questão 6, vamos usar mais uma vez uma tabela dinâmica a partir da nossa base de dados. Então deixa eu clicar em qualquer lugar aqui da minha base de dados, inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, para resolver, e vamos colocar aqui, ó,
setinha para baixo e ok. Agora tem algo diferente, né? Eu quero saber produção por operador. O que é operador? Operador, se a gente verificar na nossa base de dados, vamos tentar achar essa coluna. Ó, tá aqui no final. Então, o operador é o nome da pessoa. Paulo, Davi, João, Ana, Lúcia, Mariana, Jorge, Luiz e assim por diante, né? Então, vamos voltar aqui no para resolver. E o que eu vou adicionar de informação nessa minha tabela dinâmica? Eu vou colocar o nome do operador, que está aqui no final. Ó. Eu pego ele, seguro e solto dentro das linhas. Professor, mais uma dúvida. E se eu pegar alguma informação e soltar dentro das colunas? Ao invés do Excel organizar as informações por linhas, uma embaixo da outra, se você usar as colunas, o Excel vai colocar cada informação sendo uma coluna nova. Dá para fazer? Sim, mas eu acho que fica mais organizado usar as linhas. Então aqui a gente já tem o nome dos operadores. Agora eu posso pegar a quantidade de produção e soltar dentro dos valores. É isso aí, ó. Agora eu consigo saber, mais uma vez, ó, a produção total, né, que aparece aqui embaixo, a soma, mas além disso, mais importante, a produção total por operador. Ana produziu tanto, o Davi produziu tanto, e assim por diante. Agora, indo aqui para uma das últimas questões, a gente tem qual o tempo médio de parada por cada motivo. Tempo médio de parada por cada motivo. Se a gente voltar na nossa aba, lembra que a gente tem aqui o tempo de parada, que está aqui, ó, tempo de parada em minutos. Esse é o tempo que cada linha, cada máquina, cada produção teve de parada. 9, 0, 11, 2. E aqui do lado está o motivo, ó. Ah, essa daqui teve 9 minutos de parada devido ao setup. Essa daqui teve 0 minutos, não parou, nenhuma. Essa daqui parou por 11 minutos. Por quê? Manutenção corretiva. E assim por diante. Só que, olha que interessante. Eu até poderia fazer uma tabela dinâmica igual fizemos anteriormente. Pegar esses valores e usar como linha aqui o motivo da parada, certo? Linha é o motivo da parada e o total é ali o tempo. Mas aí isso iria me retornar uma soma, o valor total. Só que a questão não está querendo uma soma e o valor total. E sim está querendo uma média dessas informações. E aí? Vamos ver como resolver. Deixa eu clicar na minha tabela dinâmica e então inserir tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, e então eu venho para resolver. Vou clicar aqui em algum lugar, setinha para baixo, e ok. Aqui do lado, mais uma vez, podemos verificar as informações que podemos utilizar. E se eu pegar nesse caso, o motivo da parada, que está aqui, ó, pego, seguro e solto dentro das linhas. Olha o tanto de motivo de parada diferente que aconteceu dentro daquela base de dados. Agora o que eu vou fazer? Quero ver o tempo que cada motivo teve. Então deixa eu pegar o tempo, que está aqui, ó, tempo de minutos, pego, seguro e solto dentro dos valores. Como podemos verificar aqui, já temos o tempo total de parada para cada status. Então, exemplo, ó, falta de componente secundário. 163 minutos de parada. Só que, pessoal, olha que interessante. Qual o tempo médio de parada? Médio. Isso que a gente fez é a soma. Isso não é tempo médio, é a soma. Eu quero saber a média. Porque digamos o seguinte, limpeza, aqui, 71 minutos total de parada. Se a gente tiver, exemplo, limpeza, e teve uma parada de 10 minutos, e depois teve outra limpeza, com a parada total de 5 minutos, qual o total de tempo de parada da limpeza? 15, você concorda? 15. 10 com 5, 15. Esse é o tempo total gasto com limpeza. Mas não é isso que a questão quer. Ela não quer o total, ela quer a média. 10 com 5, 15. Mas aqui a gente tem duas aparições, então é 7,5. O tempo médio de parada é 7,5. É a média dos valores. Então é isso que a questão quer, a média dos tempos. E não o total, e não a soma. Então deixa eu clicar dentro dessa minha tabela dinâmica e voltando aqui nas configurações, ao invés de a gente usar os valores como soma, que é o padrão do Excel, eu vou clicar nessa caixinha, configurações, e então podemos, ao invés de visualizar uma soma, visualizar uma contagem, uma média, o valor máximo, o valor mínimo e etc. Então tá aqui, ó, eu quero ver a média. Então você está vendo que clicando no valor, configurações, você consegue abrir o jeito que é calculado essas informações. Eu posso verificar por soma, por contagem, por média. Vou deixar em média e clicar no OK. Ah, isso aí, ó, olha que legal. Agora eu tenho a média de parada
por cada status. Tem alguns números aqui bem grandes, com várias casas decimais. A questão não está falando nada para corrigir esse número, enfim. Então podemos deixar assim? Talvez podemos. Mas só às vezes para deixar algo mais bonito, mais organizado, e só para eu te mostrar também, digamos que você não queira deixar um número com muitas casas decimais. Você pode voltar aqui embaixo, nos valores, clica, configuração. E ao invés de você normalmente exibir os valores, você pode clicar ó, formato do número, e aqui você vai em número, e se eu escolher moeda? Ora, se você escolher moeda, os números vão ser mostrados como moeda, como dinheiro. Se você escolher porcentagem, os números vão ser mostrados como porcentagem. Mas eu quero mostrar os números como número, então vou escolher a opção número. E quantas casas decimais eu quero? Eu vou deixar 2 casas mesmo. Então ok. Ok de novo e pronto. Agora eu consegui ajustar o resultado ó, de todos esses números da minha tabela dinâmica para 2 casas decimais. E é isso, conseguimos finalizar aqui agora a questão número 7. Agora indo para a questão número 8, temos algumas questões interessantes. A partir das tabelas dinâmicas feitas, responda 1. Qual máquina tem a menor quantidade refugada? Bom, a gente fez uma análise dessa. Vamos tentar localizar essa análise que fizemos. Quantidade refugada, tempo de parada, aqui ó. Total refugado por máquina. O menor está pedindo. O menor é a máquina 1. Olha, 294. Então, máquina 1, MAC 01, tem 294. Vamos escrever lá, então, essa resposta. A MAC 01 tem a menor quantidade refugada. Ponto. Simples, acabou. Se você quisesse, poderia até especificar. Vírgula, 294. Enfim, vamos aqui para a questão 2. Qual máquina tem a maior produção? Fizemos também essa análise. Opa, está aqui, ó, no verdinho. Máquinas e produção. Olha que legal. Máquina 1, ela tem a menor quantidade refugada e, ao mesmo tempo, a maior produção. Então, máquina 1, de novo, é a resposta correta. Nesse caso, 13.000... Ah, eu vou esquecer esse número. Como é que eu faço, então, para não esquecer ele? O que a gente pode fazer? Deixa eu escrever aqui numa célula, ó, 13.358. Enter. Dou 2 cliques nessa célula, 1, 2. Seleciono aqui o que eu escrevi e vou copiar. Para copiar, a gente pode usar Ctrl C. E depois lá, para colarmos a informação, a gente usa Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, pronto. Agora eu posso dar um delete para limpar, Enter. Isso aí. Máquina 01. Tá. Vamos lá, no final. Qual máquina tem maior produção? A MAC 01 tem a maior produção. Com Ctrl V, com 1.335 unidades produzidas. Enter. Questão 3. Existe correlação entre a quantidade produzida por máquina e a quantidade refugada? O que significa correlação? Correlação é se tem alguma correspondência, se tem alguma conexão entre algum valor ou outro. Eu vou te dar um exemplo mais simples, né, para ficar bem simples e fácil de entender. Digamos que a temperatura hoje esteja 10 graus, depois esquentou um pouquinho, ficou 15, depois esquentou mais, ficou 25. Então, essas aqui são as temperaturas. E digamos que durante essas temperaturas, uma loja de sorvete estava registrando as vendas de sorvete. Quando estava 10 graus, a loja vendeu 50 potes de sorvetes. Quando estava 15 graus, a loja vendeu 100 potes de sorvete. E quando estava 25 graus, a loja vendeu 300 potes de sorvete. O que isso quer dizer? Olha só, quando a temperatura vai aumentando, 10, 15, 25, vai aumentando as vendas de sorvete. Então existe correlação. Quanto mais quente está, mais sorvete vende. Quanto mais frio, menos sorvete. Então tem correlação. Quando uma temperatura aumenta, o outro valor também aumenta. Tem correlação. Uma coisa sim tem a ver com a outra. Então é a mesma coisa que a gente precisa verificar aqui. Existe correlação entre a quantidade produzida por máquina e a quantidade refugada? Será que uma máquina que produz muito, refuga muito? Ou será que é ao contrário? Vamos verificar. Deixa eu voltar para a análise que faz sentido, né, nessa questão. Temos a quantidade de produção por máquina e a quantidade refugada por máquina. Bom, está em tabelas diferentes.
vai ficar um pouco difícil de analisar, porque eu vou ter que ficar vendo essa tabela 4 e essa tabela 3, essa tabela 2, né? Então, pera, só para a gente poder analisar mais fácil. Eu vou selecionar essas informações que eu tenho, vou copiar, Ctrl C, volto aqui. Só que, calma, não é para você colar. Se você colar, vai colar tudo errado, vai colar formatação e tudo mais. Então, uma maneira mais fácil de fazer isso, ó, eu venho aqui na página inicial, colar, setinha para baixo, clico nesse 1, 2, 3, porque ele cola só um número pra gente, ó, sem copiar aquele azul e tudo mais. Beleza, lá, ó. Agora a gente consegue verificar. Máquina 1 teve a menor quantidade refugada, tá vendo que tá crescendo, ó? Máquina 1, 2, 3, tá crescendo. E aqui? No 1, 2, 3, tá diminuindo, ó. Então aqui tá crescendo e aqui tá diminuindo. Máquina 1 teve 294 refugado. Vou até anotar aqui, ó, 294, depois 415, depois 1348. Tá. O que a gente pode ver é o seguinte, e o total é 257, tá. Olha, então tem uma correlação? Parece que não tem muita correlação. O que a gente pode perceber é que aqui nesse caso está ao contrário. As máquinas que estão produzindo mais, ó, máquina 1 refugou pouco. Máquina 2 produziu bastante também e refugou pouco. E a máquina 3, que foi a que menos produziu, foi a que mais refugou. Então, por incrível que pareça, está com uma correlação invertida. Mas isso pode ser que não tenha nada a ver também, tá? Porque vai que a máquina 1 é diferente da máquina 2, diferente da máquina 3, enfim. Mas o que a gente pode escrever então? Deixa eu selecionar isso daqui que eu fiz, delete, e vamos lá para o final. As máquinas que mais produzem são as que menos refugam. A partir dos valores analisados, parece não haver correlação. Aí a gente até pode escrever, né? O que pode estar acontecendo é que a máquina 1 é uma máquina mais nova, por isso está refugando menos. A máquina 2 é uma máquina intermediária, nem nova nem velha. Então ela produz, é a segunda que mais produz e a segunda que mais refuga. Já a máquina 3 pode ser que seja uma máquina antiga ou uma máquina que está precisando de manutenção. Por isso que ela produz pouco e refuga muito. Então talvez seja isso. Não quer dizer que máquina que produz muito refuga pouco. Até porque, se a gente pensar logicamente, parece que é o contrário, né? Quanto mais uma máquina produz, quanto mais ela produz, mais peça ruim devia sair também. Porque a proporção, né, de peças sendo produzida vai ser muito maior. Porém, não é o caso. Então talvez seja algum ajuste da máquina mesmo. Pode ser que a máquina 1 seja mais nova e depois a máquina 3 seja a mais velha de todas, precisando de manutenção, enfim. É isso que eu iria escrever aqui, tá bom? Se eu for ficar escrevendo, vai demorar 30 minutos. Então, eu estou falando porque eu acho que fica mais rápido, né? Mas seria essa a resposta que eu daria. Bom, pessoal, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Finalizamos com todas as questões resolvidas. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe nos comentários e não se esqueça, tem mais vídeo aqui no canal de grátis falando sobre teste de Excel que caiu em entrevista de emprego. Tem uma playlist aqui no meu canal sobre isso. Então é só você assistir depois mais vídeos sobre esse assunto, beleza? Obrigado e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.